Francisco, o pontífice que é marcado por polêmicas, brigas e discussões. Normalmente, nós lembramos do Papa Francisco exatamente por conta dessas questões e também por conta de todas as críticas do qual ele é alvo, tanto dentro quanto fora da igreja. Mas, espera aí, será que o papado de Francisco se resume só a críticas, brigas, coisas ruins? Ou será que ele não fez algo de positivo durante todos esses anos? Ou será que nós estamos olhando só o lado negativo das coisas? Você vai se surpreender com as ações positivas que o Papa Francisco já realizou ao longo desses anos no seu papado. Nós fizemos uma pesquisa e revivemos aí toda a história para trazer esses pontos positivos do seu pontificado. Afinal, um líder não vive só de batalhas, desafios e coisas ruins, certo? Então vamos explorar todas essas coisas que ficam escondidas em meio a tanta polêmica e divisões também. Aliás, o último é algo que quase ninguém lembra e nem comenta aqui na internet. Então fica comigo até o final do vídeo. E claro, não esquece do seu joinha e de se inscrever aqui no canal. Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Um dado muito interessante é que apesar de todas essas afirmações em relação às discussões, brigas e divisões e algumas controvérsias que trazem aí em relação ao Papa Francisco, é que o número de católicos, segundo o último anuário da Igreja Católica, aumentou. É isso mesmo. Segundo o anuário que fez aí todo o estudo entre 2022 e 2023, houve o crescimento de católicos no mundo, muito mais do que o crescimento da população mundial. Em termos práticos, a população mundial cresceu 0,95%, já o crescimento dos católicos foi uma taxa maior do que isso. E se nós compararmos aí os últimos papas, São João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco, nós veremos que sim, São João Paulo II teve o maior número de católicos no seu pontificado, que foi de 78 a 2005, principalmente na região da África, Europa, América Latina e também a Ásia. E detalhe, lembrando que o papado de São João Paulo II teve uma recuperação na Europa Central e Oriental após o fim do comunismo. Depois de São João Paulo II, nós temos aí o papado do Papa Francisco, que teve o maior crescimento dos católicos. É isso mesmo. Então, primeiro São João Paulo II, Papa Francisco e depois Bento XVI. O Papa Bento XVI, ele teve um crescimento um pouco mais modesto se nós compararmos esses dois papas. E dentro desses números aí, né, um dos maiores desafios enfrentados pela Igreja Católica e que teve uma ação positiva do Papa Francisco foi em relação aos abusos sexuais, né, que foi tão conhecido e que sim, manchou muito a imagem da Igreja Católica e muito acredita-se que também foi um motivo da diminuição de católicos pelo mundo. Então, desde o início do pontificado do Papa Francisco, até também trazendo isso do pontificado de Bento XVI, ele vem enfrentando aí, tentando, lutando para trazer normas, regras que acabem com todo esse abuso que acontece em diversas regiões do mundo na Igreja Católica. Então, em 2014, um dos primeiros passos aí do pontificado de Francisco foi a criação da Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores, que também é composta aí por leigos, incluindo sobreviventes de abuso sexual do clero, né? A comissão foi criada aí com esse objetivo de aconselhar a igreja sobre como criar um ambiente mais seguro e também lidar aí com todas essas questões envolvendo os abusos, né? A inclusão dos sobreviventes aí foi crucial porque garantiu que as vítimas tivessem mais voz ativa na construção de políticas na igreja sobre o tema. Em 2019, o Papa Francisco atualizou uma importante lei da Igreja Católica em relação aos abusos sexuais também e outros abusos, né? Mas o termo abuso em si teve uma reformulação aí na lei da igreja e estendeu a proibição de abusos sexuais não somente ao clero, mas também aos leigos, né? Já que nós também temos leigos líderes aí em diversos tipos de pastorais e movimentos. Além disso, o Papa Francisco sempre faz declarações públicas com recorrência sobre esse tema e ele é sempre muito enfático em relação a abordar o impacto devastador desses abusos. E ele sempre fala que é uma vergonha para a igreja ter pessoas que cometem esse pecado horrível, absurdo. Para o Papa Francisco aí, a igreja não pode ficar se escondendo ou se proteger os seus membros culpados, mas deve pedir perdão e trabalhar para resolver esse problema, né? O que acontecia antigamente, que ficava meio escondido aí. Em 2018, o Papa Francisco fez uma série de declarações que marcaram um ponto de virada aí na sua abordagem sobre isso. Ele afirmou que a igreja seria incansável no enfrentamento da crise desses abusos. Inclusive, muitos especialistas afirmam
afirmam que a maior instituição do mundo, que é a Igreja Católica, ela é a única que de fato tem se empenhado em enfrentar essa questão de abuso e coloca a cara a tapa em relação a isso. Além disso, o Papa Francisco também tem se encontrado por diversas vezes com vítimas que sofreram esses abusos. Em 2019, ele convocou aí a cúpula histórica de líderes católicos, que incluiu bispos e cardeais, para discutir a prevenção dos abusos. Durante esse evento, os participantes foram orientados a tratar com extrema seriedade a dor das vítimas e tomar medidas concretas para evitar todos esses casos de abusos e novos casos também. Além disso, também outro avanço em relação a essa questão, tem e existe agora o Tribunal para Abusos Sexuais, né, que é uma instância aí dentro da Igreja Católica que julga os casos de abusos sexuais cometidos por membros do clero. Então o Papa Francisco, ele sempre tem pressionado, né, no bom sentido da palavra, que as vítimas sejam ouvidas e que os culpados sejam responsabilizados de maneira justa, sempre incentivando aí a colaboração com a justiça civil, nunca fazendo com que a igreja tenha uma lei à parte, mas que trabalhe em conjunto e que fique comprometida em sempre trabalhar a transparência e a verdade. Além disso, também nós temos a reforma e o enfrentamento contra a corrupção na Cúria Romana. Sim, infelizmente isso acontece. E a administração financeira aí da igreja, né? A igreja tem um banco, né, que é o Banco do Vaticano, o famoso Banco do Vaticano. Em 2014, um ano após a eleição do Papa Francisco, ele criou aí a Secretaria para a Economia. Tem o objetivo aí de supervisionar e reformar também todas as questões financeiras da Santa Sé. Isso daí permitiu, né, que a igreja tivesse trabalho mais transparente também e que resolvesse muitos desses problemas de corrupção que acabaram saindo, principalmente depois daqueles vazamentos do Vatican Leaks. O cardeal George Pell, ele foi nomeado aí para essa secretaria e que teve aí o seu papel central nessa reforma, mas ele acabou deixando o cargo porque ele foi acusado de crimes na Austrália, e isso também gerou bastante polêmica. Em 2020, o Papa Francisco deu um passo ainda mais decisivo nessa questão de criar a Autoridade de Supervisão e Informação Financeira. Foi um órgão independente aí com essa tentativa mais clara de garantir práticas financeiras no Vaticano que seguissem os padrões internacionais de transparência e também o combate ao crime financeiro. Essa estrutura aí foi essencial para assegurar as auditorias internas regulares, aumentando também a visibilidade e a responsabilidade sobre o uso dos recursos da igreja. E uma das mudanças mais importantes e emblemáticas também foi a introdução e o controle mais rigoroso sobre alguns investimentos, propriedades, fundos financeiros do Vaticano. Um exemplo disso foi aquele famoso escândalo, que talvez você vai lembrar, relacionado à compra de um imóvel luxuoso em Londres. Foi investigado e gerou consequências para as pessoas envolvidas, né? E a reforma que o Papa Francisco fez não só enfrentou a corrupção financeira, mas também estabeleceu aí uma nova cultura de responsabilidade, que hoje é um marco na administração vaticana. Ponto também aí positivo no pontificado do Papa Francisco foi o seu encontro com o patriarca Kirill. É isso mesmo, foi um dos momentos mais marcantes aí do pontificado do Papa Francisco. Foi o encontro aí, né, com esse líder da Igreja Ortodoxa Russa, em fevereiro de 2015. Esse encontro, ele quebrou não somente as barreiras entre as duas maiores tradições cristãs do mundo, mas também representou aí um passo importante no diálogo interreligioso e na aproximação da Igreja Católica com a Ortodoxa. Por mais de 1000 anos, essas relações aí entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa foram tensas, né, marcada por grandes diferenças doutrinárias, políticas, também culturais. Esse grande cisma aí de 1054 que dividiu o cristianismo em duas grandes correntes. A distância entre essas tradições permaneceu durante muito tempo e também em muitos aspectos. Mas com a liderança do Papa Francisco, esse panorama aí, né, começou a mudar. Ele sempre foi um grande defensor da unidade cristã e o encontro com esse patriarca, o Kirill, foi muito clara nessa demonstração desse compromisso na unidade entre os cristãos, né? O evento foi inédito, ele representou aí o primeiro encontro oficial entre um papa e um patriarca de Moscovo e toda a Rússia, né? Quase 1000 anos de separação. A reunião aconteceu aí em Havana, em Cuba, e foi significativa também, não apenas do ponto de vista religioso, mas também político. Durante esse encontro aí, esse histórico encontro, ambos aí, né, discutiram grandes temas, inclusive a perseguição dos cristãos aí no Oriente Médio, a defesa da família e a defesa dos direitos humanos. Eles também assinaram uma declaração conjunta, um marco do diálogo entre as duas igrejas, reconhecendo ali a importância de trabalharem juntos em um mundo que está cada vez mais marcado pela intolerância religiosa. E um dos pontos cruciais da declaração foi o apelo dessa ação conjunta em proteger os cristãos perseguidos, principalmente ali no Oriente Médio.
onde a violência contra as comunidades cristãs são muito alarmantes. E a declaração afirmou o seguinte: os cristãos são os mais perseguidos. E aí isso refletiu toda essa preocupação compartilhada durante este encontro. Falando em encontro inédito, o Papa Francisco foi um grande responsável pelo encontro entre os líderes da Palestina e de Israel. É isso mesmo. Foi uma das ações mais ousadas e significativas do Papa Francisco. Ele aconteceu aí em 2014 e teve esse objetivo de promover a paz no Oriente Médio, apesar de hoje em dia nós termos toda essa situação ocorrendo lá em Israel. O encontro foi realizado no Vaticano e não foi apenas uma reunião diplomática, mas foi um símbolo aí de esperança num contexto marcado por décadas de conflitos, violência e desconfiança. Então ela aconteceu aí em junho de 2014, né, onde ele convidou o presidente da época israelense Shimon Peres e também o presidente palestino Mahmoud Abbas. É um encontro aí no Vaticano onde o tema central foi a paz. Esse gesto inédito e ousado teve um grande impacto não apenas nas esferas religiosas, mas também no campo político e internacional. E ele aconteceu aí no Jardim do Vaticano, né? Tem uma foto muito emblemática. Ao lado dos dois presidentes está aí o Papa Francisco, conduziu também a oração pela paz. Durante todo o evento, o Papa Francisco afirmou aí a importância, óbvio, da paz, combate à violência e o compromisso de buscar essa paz sempre se livrando do ódio. Existe até essa foto aí, né, onde os líderes estão orando junto. Foi um símbolo muito grandioso aí de reconciliação. Vale ressaltar também que nesse encontro inédito e cheio de simbolismos, né, de 2014, o Papa Francisco pediu aos líderes de Israel e da Palestina que superassem as divisões e o medo e trabalhassem em direção a uma convivência pacífica. Ele também expressou aí sua esperança de que a relação entre os dois povos pudesse ser transformada, não apenas nas políticas públicas, mas também por um renovado espírito de fraternidade. Um ponto que também gera muita polêmica, mas é muito positivo, é em relação à defesa do meio ambiente. Apesar da Igreja Católica já ter muitas salas, documentos, cartas e outros papas também abordarem sobre o tema, Papa Francisco, em 2015, ele tomou uma posição muito mais clara e corajosa em relação a essas questões, porque ele publicou aí a famosa encíclica Laudato Si, que trouxe à tona aí toda essa realidade alarmante em relação à famosa casa comum, da qual nós chamamos normalmente na igreja. O Papa Francisco aí não só levantou a voz em relação a mudanças climáticas, mas também fez todo um apelo para todos nós como sociedade, para que nós tomássemos consciência do impacto das nossas ações sobre o meio ambiente. Abre aspas para o Papa Francisco: a terra, nossa casa, está começando a parecer mais um imenso depósito de lixo. É verdade, né? Essa frase aí ficou gravada na memória de muitas pessoas que leram essa encíclica, a famosa encíclica, que hoje também está conduzindo a campanha da fraternidade da CNBB, agora em 2025. Ela resumiu bem aí o tom urgente e profundo do documento. Essa encíclica, ela não é só uma crítica ao estado atual das coisas, mas também é como um chamado para ação, e mais do que isso, um convite à famosa e polêmica conversão ecológica. O Papa Francisco aí, ele recordou durante todo o documento de como os cristãos têm a responsabilidade de cuidar da criação de Deus, né, dessa terra aqui que Deus nos deu. Algo que vai muito além de uma simples preocupação ambiental, mas é sim um compromisso espiritual com a vida em todas as suas formas. Além disso, também o Papa Francisco, ele sempre fala da importância de todos, não apenas dos governos e organizações internacionais, se envolverem na preservação da terra, desde as pequenas ações até as grandes ações. Ele sempre enfatiza essa conversão ecológica para começar no indivíduo, dessa maneira, sem desperdiçar, reciclando, repensando nos hábitos também de consumo. Além disso, o Papa Francisco, ele tem abordado sobre essas questões nas suas falas. Além dessa exortação, também ele sempre aborda nas questões faladas ali na ONU, em todos os eventos que a ONU vai promovendo sobre essa questão do meio ambiente. Apesar de alguns acusarem aí o Papa Francisco de estar se aliando à Agenda 2030, importante nós ressaltarmos aqui que o Papa Francisco foi um dos primeiros líderes globais a colocar a questão do meio ambiente como uma prioridade absoluta. E esse seu esforço aí, ele tem ressoado em diversos setores. Aliás, sua voz foi ouvida aí nas Nações Unidas em 2015, onde ele também abordou aí a crise ambiental e a necessidade de uma ação global em defesa do clima. Lembrando que ele também falou de que era necessário ações e não só palavras, que é o que normalmente nós vemos em relação à ONU. E agora, o último e não menos importante, e um ponto que poucos, mas poucos mesmo, tanto aqueles que defendem o Papa Francisco quanto aqueles que criticam o Papa Francisco, raramente comentam. Nós, de verdade, não encontramos aqui na pesquisa
pessoas que comentam sobre esse fato, muito pouco. E é em relação à lei canônica sobre a ordenação das mulheres. É isso mesmo. Essa é uma questão aí que sempre aparece como polêmica de ano em ano, envolvendo as falas e documentos da Igreja Católica, principalmente agora, né, no papado de Francisco. Mas, apesar do Papa Francisco ele sempre ser muito claro em abrir as portas para a participação das mulheres na Igreja, existe a questão aí que permaneceu firme e que poucos falam, como eu já falei aqui para vocês, né? E ela é fundamental para a gente entender algumas diferenças. Depois a gente vai trazer esse assunto mais específico num único vídeo. Mas falando sobre isso, o que é que aconteceu? O decreto que criminaliza, sim, criminaliza a tentativa de ordenação de mulheres. Está lá no Código do Direito Canônico, 1379. Mas vale lembrar aqui que esse decreto ele foi emitido pela Congregação da Doutrina da Fé em 2007, que foi durante o pontificado de Bento XVI, e o documento assinado pelo então prefeito da congregação, que na época era o cardeal William Levada, foi estabelecido que tanto quem tentasse conferir ali a ordenação de uma mulher, quanto a própria mulher que tentasse receber essa ordenação incorreria em excomunhão automática. Ou seja, tratava-se aí de uma norma severa e muito clara, definindo aí uma linha que não poderia ser ultrapassada. Mas o que muitos não sabem é que mesmo sendo uma norma muito rigorosa, essa questão não foi esquecida pelo Papa Francisco, muito pelo contrário. Em 2021, o Papa Francisco fez uma importante reforma no Código do Direito Canônico em relação aos abusos, como nós já falamos, e entrou esta informação, esta lei aí sobre a ordenação das mulheres. Não existe ela específica. E ela entrou aí com a Constituição Apostólica Sister Gregem Dei. O que ele fez? Ele incorporou aí essa penalidade no cânon 1379 do Código do Direito Canônico, que tornou aí agora uma norma canônica oficial, ou seja, ninguém pode mudar essa informação ou essa questão da ordenação das mulheres. Isso daí representa um ponto de resistência em relação a portas abertas. Para alguns, né, seria uma resistência a essas portas abertas aí na participação das mulheres na hierarquia eclesiástica da igreja. Mas, como nós podemos ver, o Papa Francisco não cedeu às pressões que fazem para que ele mudasse essa estrutura. É importante nós entendermos que o Papa Francisco ele tem sim sido um grande defensor das mulheres na questão da igreja, na sua participação da igreja. Ele tem sim promovido várias iniciativas para aumentar a presença dela em alguns cargos importantes aí, e frequentemente ele fala sobre o papel importante das mulheres na igreja, no evangelho e em toda essa vida comunitária na vida das famílias. Mas ao mesmo tempo, o Papa Francisco ele deixou muito claro que a ordenação sacerdotal continua sendo, prestem atenção, continua sendo uma doutrina imutável, e quem ir contra ela estará excomungado automaticamente. Ou seja, não pode ser alterado, muito menos por questão de modernidade, porque o mundo agora aceita algumas coisas e a igreja precisa aceitar. O que é curioso aqui é porque muitos veem, né, o Papa Francisco como alguém que abriria as portas para a ordenação sacerdotal feminina das mulheres mesmo. Mas quando ele insere essa informação, essa lei no Código do Direito Canônico, ele deixa muito claro aí que, embora ele deseje essa maior participação, como nós falamos, não quer dizer que ele está permitindo a mudança nas estruturas tradicionais da Igreja Católica, principalmente em relação à ordenação sacerdotal, que é o que muitos batem na tecla. Esse é um tema que gera, óbvio, né, muitas discussões até hoje, mas que precisa ser entendido, estudado no contexto da doutrina católica. E aí, você sabia desses pontos? Agora eu quero a sua opinião. Você acha que o Papa Francisco ele tem feito bem para a Igreja Católica, para o Evangelho de Cristo? Ele tem feito mais bem ou mais mal para a Igreja de Cristo? Qual dessas ações você considera a mais impactante? E deixa aqui nos comentários qual aquela que você não lembrava ou que você não sabia, porque com certeza um desses pontos, talvez o último ponto, seja esse. Mas eu quero saber aqui nos comentários. Deixa aqui a sua opinião, tá bom? Não esqueça, óbvio, de curtir, compartilhar e se inscrever neste canal para que seja mais conhecido esses pontos que muitas vezes são um pouco mencionados pelas pessoas na internet, seja dentro ou fora da igreja. Então é isso, até o próximo vídeo.